Parabéns aos familiares. Vamos meditar na palavra do Senhor. Deixa eu abrir meu tablet aqui, ó. Meu tablet é moderno, gente, olha só. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo de número 1. O Senhor tem uma palavra para você, para mim também, quando eu estava lendo esse texto. Deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo de número 1. Ontem nós falamos com os homens, e Jamile falou com as mulheres, sobre a questão da bênção no relacionamento conjugal. A importância da bênção e como nós podemos e devemos abençoar uns aos outros no relacionamento conjugal. Hoje pela manhã nós falamos à igreja a respeito da relação entre fé e família. Não tem como você separar isso, elas andam juntas, fé cristã e a família. E é interessante que a nossa relação, familiar, a nossa relação com os pais, os filhos, os irmãos, ela também, se ela não estiver bem, afeta o nosso relacionamento com quem? Com Deus. Isso está entrelaçado, falamos isso pela manhã. A Jamile trabalhou um pouco também com as meninas sobre a questão da identidade. Quem sou eu, Qual é o meu destino, o propósito da minha vida? E quando a gente tem isso intrínseco, quando a gente entende o propósito da vida, daquilo que Deus tem para nós, não há nada que vá nos afastar desses planos, dos planos maravilhosos, os planos de paz, de bênção que Deus tem para a vida, não somente a vida nossa individual, mas também como família. Lembrando que eu falei pela manhã, e é isso que a Bíblia nos ensina, que a questão da salvação é uma questão individual, particular, singular, mas Deus usa a família, através da família, para transmitir os valores de Deus, os valores, as bênçãos de Deus, não só para ela em si, mas para que toda a sociedade seja também abençoada. E nesta noite, eu quero fazer aí uma comparação, e nós vamos usar tanto a família e a igreja. Ora eu vou estar falando família e igreja, e ora eu vou estar falando também a família sua, A família, a sua casa, o seu oikos, o seu lar, tá bom? A gente vai fazer esse link entre igreja e família. Filipenses capítulo de número 1 está aberto aí, mas você vai ler agora o capítulo 2. Vai lá para o capítulo 2. Essa igreja, interessante, essa família chamada Igreja de Filipos, ela começou, depois você pode ler na sua Bíblia, em Atos capítulo 16. Está lá a história. Como começou esta igreja? Era uma cidade muito importante, era uma cidade que ela ligava a Ásia, o Oriente com o Ocidente. Ela tinha uma localização muito importante. E Paulo, na verdade, Paulo queria evangelizar a Ásia, mas o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a ir para a Europa. E começou aqui então a igreja de Filipos. Como começou? Na verdade, ela começou com alguém que talvez já tinha feito o curso de IES, que era uma mulher chamada Lídia. Naquela época, gente, uma mulher, ela era comerciante, uma influente comerciante, ela era da alta sociedade, ela era top, era a profissão dela, ela vendia púrpura, ela vendia tecidos finos, perfumes, era uma alta comerciante e muito importante dentro da sua cidade. Ela foi ouvir a palavra de Deus, Paulo pregando, ela se converte, não só ela, interessante, ela e toda a sua casa. Foi a primeira conversão na igreja de Filipos. Logo em seguida, quando Paulo estava pregando, uma mulher lá, possessa, Olha, primeiro foi a Lídia, a alta sociedade. Depois tem uma jovem, uma escrava, que ela manipulada pelos homens daquela cidade, que dava lucro para aqueles homens. Paulo repreende o espírito demoníaco na vida daquela mulher, daquela jovem. Ela é liberta daquele mal, e por causa disso, como afetou o lucro daqueles homens, Paulo e Silas foram mandados para onde? Para a prisão. Nós não sabemos, e aqui eu só vou conjecturar, não sabemos se essa mulher pertenceu à igreja, mas provavelmente sim. Ela foi liberta, provavelmente ela tenha ficado ali também na igreja de Filipos. Nós não temos registro histórico disso na Bíblia. Paulo então e Silas vão para uma prisão, e lá houve algo tremendo. Quando
Deus move os alicerces através de um terremoto, aquela prisão, as portas se abrem, né? As portas daquela prisão se abrem, foi o controle remoto de Deus, né? Foi o primeiro controle remoto que aparece aqui na Bíblia, foi esse aí. As portas se abrem, as cadeias se quebram, e o carcereiro, porque era assim, se um carcereiro deixasse os presos fugir, ele teria que pagar com a sua própria vida. Foi quando Paulo, ele estava no escuro com os outros prisioneiros, eu tenho quase certeza que Paulo escutou quando ele tira a espada, o som daquela espada da sua bainha, e então ele ia tirar a sua própria vida, e Paulo fala, não faça isso, nós estamos aqui. E aí ele faz uma pergunta, que farei eu? Que eu farei, né, para ter essa salvação? Aí Paulo diz lá em Atos 16, 31, crê, vamos todos juntos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha só como começa essa família de Filipos, a igreja de Filipos, com 3 tipos de pessoas: gente da alta sociedade, uma pessoa, uma escrava, uma serva, vamos dizer assim, não era da elite, e agora um funcionário romano, classe média, ele era um funcionário público romano. Olha, uma asiática, porque ela era de Tiatira, a jovem era grega, e esse homem era um cidadão romano. Olha a importância da igreja. A Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Todos são bem-vindos à Igreja Batista de Nova Andradina. Nós temos aqui várias classes sociais. Deus não olha essa questão. Deus olha o nosso coração. Deus olha a sua vida. Deus não importa a sua idade, não importa se você já tem tantos anos ou tem poucos anos. Deus te ama. Deus tem um propósito na sua vida. Você crê nisso? E aí então começa essa igreja. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês, e lembre-se que todos os princípios que nós ouviremos aqui da palavra do Senhor, aplique também no seu relacionamento familiar. Aqui está falando de uma igreja, e a igreja é família, a igreja é constituída de família. Olha, dá uma olhada aí, quantas pessoas tem aqui? Olha para trás também, olha quantas famílias, né? Todos são lindos, mas diferentes, né? Um tem cabelo, outro como eu não tem, né? Mas todos são lindos aqui, né? Todos são lindos, porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando alguém falar que você é feio, deixa a pessoa falar. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí então, algo que eu estava ali no banco, e sempre que eu vou a uma igreja, até lá onde eu sou pastor, eu sou missionário de vocês, né? Vocês não sabem, mas vão ficar sabendo agora, eu falei pela manhã, eu sou também um missionário de missões regionais. Nós estamos lá numa igreja, e parte do nosso sustento são os irmãos que estão contribuindo. Quando você oferta aqui, chega lá para nós também. Isso é uma bênção, nós somos sustentados por vocês também. Nós estamos fazendo a obra lá, numa igreja onde Deus nos colocou, sustentado pelas orações dos irmãos e também por suas ofertas. E aí então, algo que eu estava pensando ali, vendo tudo que está acontecendo aqui, meus irmãos, uma bênção de Deus, uma igreja que tem uma visão familiar, uma igreja que tem uma visão de investir nos seus membros, e eu sei que essa visão não é só para os membros da igreja, os cursos têm esse propósito também de investir na sociedade de Nova Andradina, para que essa sociedade se torne cada vez mais uma sociedade melhor. Muitos de vocês, alguns ficarão aqui, mas Deus não sabe, nós não sabemos para onde Deus vai enviar vocês. Vocês serão os futuros missionários que Deus vai enviar para outros lugares, através da profissão, através da carreira, através do ministério, nós não sabemos, só Deus sabe. Mas algo que quando eu estava ali sentado e vendo tudo que está acontecendo, eu pensei, falei, Deus, obrigado, porque o Senhor confirma aquilo que devemos ministrar nessa noite. A igreja de Filipos é uma igreja que começou muito bem. Era uma igreja unida, era uma igreja próspera, era uma igreja que ajudou o apóstolo Paulo em muitos momentos. Apesar de ser uma igreja pequena e pobre financeiramente, esta igreja, ela tinha um coração enorme. Prova é que chegou um momento onde a igreja de Jerusalém, houve uma profecia, ela se cumpriu, houve fome, houve muitas dificuldades com os irmãos de Jerusalém. E Paulo, conhecendo, porque foi ele que fundou esta igreja, conhecendo a situação financeira da igreja, ele nem colocou a igreja na campanha de oração, só de oração, de finanças não. Mas eles descobriram, Paulo, que negócio é esse? Por que nós não estamos contribuindo? Aí Paulo falou, olha, eu conheço vocês, as dificuldades, as finanças, o tesoureiro aí, sempre ele me liga, olha, Paulo, o negócio aqui não está fácil, né?
Não é assim que os tesoureiros conversam com os pastores. Quando as coisas não estão bem, olha, pastor, segura um pouquinho, administrador, segura um pouco aí, né? É assim. Mas eles pediram, eles clamaram: Paulo, nós não queremos ficar fora disso, nós queremos abençoar os nossos irmãos de Jerusalém. E eu posso entender, quando eu olho aqui na Bíblia, naquela época, eles não tinham nada, de onde tirar alguma coisa, provavelmente venderam o que tinham, provavelmente pode ser que procuraram os bancos locais, fizeram empréstimo para abençoar a vida daquela igreja e sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Inclusive agora, quando ele está preso, mandaram ofertas para ajudá-lo, quando Epafrodito leva essas ofertas. Era uma igreja unida, mas alguns problemas começaram a surgir. Irmãos, esta igreja é uma bênção, nós cremos que ela vai continuar sendo esta bênção, mas orem mais ainda, gente. Orem mais. Por quê? Porque o inimigo não está contente com esta igreja. O inimigo não está contente com a equipe pastoral desta igreja. O inimigo não está contente com o louvor desta igreja. O inimigo não está contente com a liderança desta igreja. O inimigo não está contente com as famílias que estão aqui nessa igreja. O problema é dele, né? Mas ele não está contente. Na verdade, quando nós nascemos, quando nós somos alcançados por Jesus, já tem uma placa: procurado. O inimigo quer destruir a nossa vida, porque o trabalho dele é esse: matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Paulo percebe, quando ele escreve no capítulo 1, que já havia algumas dificuldades. Havia algumas dificuldades de relacionamento. Lá no capítulo 4, daqui a pouco eu vou ler o 2, havia já duas irmãs, né? Capítulo 4, versículo 2, se você quiser dar uma conferida aí. Rogo, eu peço, eu clamo, para que Evódia e Sintique pensem concordamente no Senhor. Havia um problema já ali, de relacionamento entre duas irmãs. Fragrância e beleza, o significado do nome dessas mulheres. Fragrância e beleza não estavam se entendendo. Uma ia fazer algo, a outra já, não, eu vou fazer melhor. Havia um problema de relacionamento. Então, quando Deus está abençoando uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, a igreja deve orar ainda mais, porque onde há pessoas, dificuldades vão existir, mas Paulo aqui, a Bíblia vai nos dar aqui algumas recomendações, alguns ensinos que nós devemos preservar a unidade na igreja e também a unidade na família. Agora sim, capítulo 2, vamos ler? Se há, pois, algum conforto, ou melhor, se há, pois, alguma exortação ou consolo em Cristo Jesus, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. E essa igreja era algo que Paulo dizia: essa igreja é minha coroa, essa igreja eu tenho prazer. Mas ele diz assim: completai a minha alegria. Como? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A Bíblia aqui está nos ensinando algumas coisas importantes, para que esta igreja, a Igreja Batista em Nova Andradina, permaneça unida. Existem aqui alguns alicerces importantes que a Bíblia nos recomenda, que a Bíblia diz que nós temos que manter. A primeira está aqui, a unidade, né? A questão da exortação em amor, a exortação em Cristo, a consolação. Nós temos pessoas aqui que são consoladas por Jesus. Você é consolado por Jesus? A tradução correta desta palavra aqui seria assim: uma vez que vocês já estão sendo consolados, foram e continuam sendo consolados, tenham então esse desejo de manter esta unidade. Não caia naquele erro de valorizar quando você perde a coisa. Que igreja abençoada, mas você não sabe o dia de amanhã. Eu não estou profetizando de maneira nenhuma alguma coisa ruim para você. Mas vai que Deus te manda você lá para Santo Antônio do Boiaçu. Onde fica isso, pastor? Lá no estado de Roraima, onde nós moramos. Só chega de avião lá, ou barco.
De carro não tem como. Você não sabe. Nós estamos numa cidade chamada, eu fui visitar uma congregação da igreja, São Luís, fugiu o nome, é mais ou menos São Luís, lá tem os nomes compostos. E eu encontrei uma moça de Campo Grande, uma dentista. Gente, eu falei, moça, o que você está fazendo aqui? Solteira. O que você está fazendo aqui? Ela falou, eu vi um concurso aqui, é interior. Gente, alguém conhece o estado de Roraima? Já foi lá? Mas olha o mapa. Pensa bem longe, 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 longe. Ela estava morando na divisa quase do Roraima com o Amazonas. Uma cidade pequenininha. E ela estava lá, uma serva do Senhor, trabalhando na sua profissão como dentista. Ela falou, não, aqui eu senti, vim para cá. Quando eu estou com saudade de gente, eu pego o meu carro, meu carro, a profissão dela. Ela falou, vou lá para Boa Vista e fico lá e passeio. Então eu pego, na minha férias, pego o avião, porque é só de avião mesmo, e vou para Campo Grande e visito meus familiares. Porque você não sabe, uma igreja pequena, não tem os recursos como essa igreja tem, recursos humanos, recursos desses cursos aqui que a igreja está oferecendo. Então valorize. Agora, esse papel de valorizar, eu e você temos que trabalhar nessa questão. Tanto da família casa, como família igreja. Consolarmos uns aos outros, porque nós já fomos consolados por Jesus. Consolarmos em amor, porque Deus, Ele não apenas ama por palavras, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Gente boa. Pecadores. Continuamos pecadores, mas agora somos pecadores salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluias. A comunhão no Espírito, a comunhão com o Espírito Santo, né? Para que eu e você, para que nós amemos como devemos amar, para que nós tenhamos atitudes corretas, bíblicas, princípios, os valores de Deus, eu e você precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. É aquilo que me liga a Cristo, né? Porque é Ele que nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que trabalha em mim e você, para que eu tenha comunhão com a minha esposa. Você não sabe como a Jamila é em casa, mas ela é uma benção, né? Ela é uma benção, ela me suporta em amor, né? Para que eu tenha comunhão com meu irmão, eu preciso ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, o Paráclito Santo, o Consolador, aquele que conforta, aquele que olha para mim e para você, e diz, mesmo Samuel sendo assim, mesmo fulano sendo assim, eu amo e eu vou continuar trabalhando na vida dele, na vida dela, até que ele se torne a imagem completa de Jesus, a imagem perfeita de Jesus. Este é o Espírito, para que nós tenhamos, manter essa unidade, seja aqui na igreja, seja também na nossa família, nas amizades. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Como a gente tem amigos, gente, existem amigos que vão ser para a vida toda. Existem amigos que vão ser para etapas da nossa vida, tá? Você precisa entender isso. Porque às vezes você tem um amigo hoje, você muda de lugar, ou ele foi embora, não liga mais para mim, que amigo é esse? Não, às vezes ele foi amigo só para aquele momento. Mas pensando nos amigos de agora, é importante também que você preserve, você lute. Tem dias, gente, que talvez aquele amigo não está bem. Tem dias que talvez ele não ligou para você, não mandou uma mensagem para você, ou talvez aqui na igreja, ou lá na escola, não sei, ele não, ou ela, né, não falou com você, não quero mais saber dele, não quero mais saber dela. Não, a Bíblia me ensina, a Bíblia diz que eu tenho que lutar com isso. Os casais concordam comigo? Tem dias que não dá vontade de chutar o balde? Sim ou não? Fala a verdade, gente. Sim. Eu estava ontem conversando com os homens. Está filmando, né? Ela já falou, mesmo com as dificuldades, nós temos que manter essa unidade. Diga para a pessoa, se é seu marido ou sua esposa está perto de você, dá uma força para mim, me ajuda, ora por mim, né? Para que a gente mantenha essa unidade. Essa unidade na igreja. Se você é amiga, fala para sua amiga também, olha, eu quero ser sua amiga para sempre. Tem pessoas que vão ser amigas para sempre. Outras vão ser por um período da vida.
E uma das coisas que nós precisamos, gente, é só Deus que produz isso. Quando Paulo diz assim, olha, que vocês tenham a exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, e que vocês também se amem, né? Entranhados de afetos e misericórdias. O que é entranhados? Na cultura judaica, na cultura grega, melhor dizendo, ele está falando das vísceras, né? Naquela época, um rapaz fazia uma declaração para uma moça, não é assim, eu estou apaixonado por você. Não funcionava. Ele chegava e dizia assim, as minhas vísceras, elas tremem por você. Que negócio esquisito, né? Mas é a cultura, era a cultura da época. Oi? Olha, estou tremendo. Não é assim que, quando a gente está apaixonado, né, treme por dentro. É mais ou menos isso. É isso que Paulo está dizendo. Olha, que os seus sentimentos sejam verdadeiros. Que você sinta isso pelo seu irmão, pela sua irmã. Mesmo que seja uma pessoa difícil, ore por ele. Mantenha essa unidade na família e mantenha essa unidade na vida da igreja também. Porque isso aqui é uma bênção, gente. É uma bênção. Que vocês continuem crescendo nisso. Crescendo na unidade, crescendo no amor, crescendo na compaixão, na comunhão. Mas não é só sentimento. Porque senão ele falaria só assim, entranhados de afetos, só sentimento. O sentimento sem prática não vale nada. Talvez você seja uma pessoa tímida, você não consegue verbalizar. Mas se você não consegue verbalizar, você tem que transformar isso em atitude. Por isso que Paulo fala, entranhados de afetos e de misericórdia. Sentir, colocar em prática esse sentimento. Boas intenções, não tem uma frase assim? De boas intenções, pode completar. Isso. Não basta apenas boas intenções. Você tem que colocar isso em prática. Por isso, Paulo traz aqui então algumas coisas que podem destruir a unidade na igreja. A partir do verso 3, ele cita aqui algumas coisas, partidarismo. Quando às vezes eu estou numa igreja ou na minha família com motivações erradas, atitudes com motivações erradas. Dentro da casa eu posso estar com motivações erradas. A minha motivação, e eu vou encerrar essa palavra daqui a pouco, mostrando o maior exemplo de uma pessoa que procura em todo momento manter a unidade na vida da igreja e também traz essa unidade para a vida familiar. Não foi apenas com palavras, mas com atitudes. Vanglória. Irmãos, na igreja, agora é a igreja, na igreja, a única glória deve ser para quem? Para Jesus. Vamos repetir? Na igreja, a única glória deve ser dada a Deus. Se um dia seus pastores abençoados esquecer, porque às vezes acontece, a gente tem às vezes esses lapsos, ou se a liderança não reconhecer, não te aplaudir, não liga não fica triste não. Você está trabalhando para abençoar vidas. Você está trabalhando para alegrar o coração do seu Pai de Deus. Abençoando vidas para alegrar o coração de Deus. A glória é somente para Deus. A glória não deve ser, nem Deus quer dividir a glória dele conosco. Versos 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu já li muita coisa que fala que nós estamos vivendo numa sociedade extremamente egoísta e individualista. Eu concordo em parte, porque isso para mim, desde o tempo que o homem Deus criou o homem cai, isso sempre existiu. Mas é bem verdade que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, capítulo, se não me engano, 2 Timóteo capítulo 3, dos últimos tempos, tempos difíceis. Os homens, quando fala homem não é só o macho, mas os homens, ser humano vai ser egoísta, só pensa em si mesmo. Nós estamos vivendo esse tempo, mas a igreja, os valores da igreja, os valores de Deus são contrários aos valores do mundo. Nós estamos na contramão, repita comigo. Nós estamos na contramão. Está filmando, não tem problema não. Sou responsável por aquilo que estou pregando, por aquilo que eu creio.
Nós fomos chamados por Deus para que através da vida de Deus na nossa vida, nós possamos dar tempero nessa sociedade. Através da vida de Deus na minha vida, na sua carreira, na sua profissão, você vai ser uma pessoa diferente. Como o pastor Reinaldo falou, Brasília precisa de homens e mulheres de Deus, precisa. A esfera da economia precisa de homens e mulheres de Deus, precisa. O entretenimento, precisa de homens e mulheres de Deus também. A educação também precisa de homens e mulheres de Deus, que não recuam, que dizem, não, se ensina dessa forma, nós cremos assim, e é dessa forma que eu creio, é dessa forma, se for necessário, eu morro por isso. Essa é a igreja de Jesus. Manter a unidade não é abrir mão dos nossos valores, nem familiares, nem os valores da igreja. Na verdade não são os valores da igreja, os valores da palavra. Nós temos que manter, buscar isso. E uma das coisas que eu quero caminhar agora para o meio, já para o fim da mensagem, verso 5, o apóstolo, ele traz aqui o modelo, quem nós devemos nos espelhar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele não deixou de ser Deus, mas em momentos como homem, ele abre mão de alguns direitos que ele tinha. E como é difícil abrir mão, né, irmãos, de direitos. Ah, não, esse é meu direito. Filho, filha que está aqui nesta noite, eu já vi de filhos, eu não pedi para nascer, meu pai me trouxe, então o direito dele agora é trazer tudo na mesa para mim. Casa, cama, roupa lavada, comida, faculdade. Sim, esse é um papel dos pais. Nós como pais temos que dar o melhor para os nossos filhos. Não só as mulheres que prosperam, mas devia ter esse curso para os homens também, homens que prosperam. Não sei se tem, mas vamos pedir para a UDF trazer um curso para nós também desse, homens que prosperam. Mas você pode e deve ser uma bênção na sua casa, ajudar. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Quem tem irmão aqui? Ou irmã? Aquele mala, né? Assim, toda a família é igual. Bem pequenininho já começa brigando, sim ou não? É já normal, é assim mesmo. Ele não fez a tarefa dele, né? Ele não limpou a casa, ou ele não fez isso, aquilo que é a tarefa dele, arrumar a cama. Interessante esse negócio de arrumar a cama. Agora virou um negócio assim que, como se fosse uma obrigação. Minha mãe não tinha esse negócio não arrumava a cama para ver. O pastor Roberto conheceu, a irmã Wilna, está viva ainda. Não arrumava a cama para ver. Eram 4 homens, o pau comia no lombo mesmo. Agora não, olha, por favor, arruma sua cama, tá certo, não tem que ser também na base do... Mas gente, não é porque o seu irmão ou a sua irmã não fez a tarefa dele, faça a sua, faça. Há muitos anos atrás, eu tive uma pessoa que me ajudou muito. No começo, eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos, naquela época podia. Ele dizia assim para mim, faça o seu melhor. Mesmo que você ganha lá R$100 por mês, mas faça o seu melhor. Porque uma pessoa vai ver o seu melhor. Talvez o seu patrão hoje não esteja valorizando, você talvez se sinta assim, poxa, eu podia ganhar um pouquinho mais. Um conselho aqui, não peça aumento, viu gente? Não peça. Deixa ele que venha e valorize. Dependendo do patrão, você vai pedir aumento, ele manda você embora. Esse dia lá em Dourados, um grupo de pessoas numa empresa, e algumas pessoas ligadas lá à igreja, fiquei sabendo, famílias, né?
Falou, pastor, você está sabendo que fulano de tal foi mandado embora? O que aconteceu? Ele falou, ele lá levantou lá um monte de pessoas lá, e ele foi liderar e bater o pé e queria um aumento. O patrão falou, tá bom, mandou todo mundo embora e contratou outros. Não estou dizendo que foi justo. Deixa Deus agir, deixa Deus tocar no patrão. Mas se ele não tocar no coração desse patrão, Deus vai usar uma outra pessoa, mas faça o seu melhor. Faça como se você estivesse fazendo para quem? Para o seu irmão? Para o seu pai? Para a sua mãe? Não, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Deus está olhando, e eu aprendi isso como regra na minha vida. Faça. E aí, olha só o que o texto está dizendo. Isso é algo que nós precisamos, tanto na família, para o bem e a paz da família, como também na igreja. Humildade. Repita comigo. A humildade promove unidade. Naquela época, eu gosto muito de história. Eu gosto desses comentários históricos da época de Jesus. Naquela época, ser humilde era algo imoral. Que coisa estranha culturalmente falando, não é? Ser humilde naquela época não era uma virtude. Não era. Humildade naquela época significava fraqueza. Culturalmente, a cultura grega, que foi a época de Jesus. E aí quem ensina sobre humildade? Quem foi que ensinou sobre humildade? O próprio Jesus. Ele dizia, eu sou manso e humilde. Ele diz isso. Seja humilde. Olha como que o valor de Deus é diferente em relação aos valores da sociedade. Sede humilde. Não tenha, olha só, o próprio Cristo, e eu quero ver com você rapidamente aqui, olha só o verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Eu pergunto, eu gosto muito de fazer essas questões das perguntas. Olha para a Bíblia, quem se esvaziou? Quem se esvaziou? Olha só, antes a si mesmo se esvaziou, foi o próprio Cristo. Ele abre mão, ele se esvazia. Ele poderia descer com toda a glória, todo o poder que ele tem e merece. Ele se esvazia, ele se esvaziou. Há momentos também que nós precisamos nos esvaziar, estamos cheios demais. Cheio demais. Baixar a bola, é um termo do meu tempo. Como que agora é? Jovem, me ajuda aí, eu tenho que aprender um pouco. Faz muito tempo que eu não sou pastor mais de jovens, eu fui há 10 anos atrás. Como que é a questão da humildade? Tem algum termo que vocês usam? No meu tempo é baixar a bola. Baixa a bola. É? Fica na sua. Mas olha outra coisa interessante aqui. Verso de número, se esvaziou, assumindo a forma de servo. A verdadeira liderança é a liderança de Jesus. Para aqueles que fizeram o curso de liderança. É um modelo de liderança. O irmão ali deu testemunho, né? Não é aquele líder, olha, faça isso, me obedeça, eu que mando aqui. Esse tipo de liderança já está fora do mercado. Do mercado mesmo. Mas Jesus dá um exemplo de liderança de serva. Você sabe qual era o principal, ou qual foi o principal instrumento, coisa prática de Jesus que ele usava na mão para liderar? Bacia e toalha. Repita comigo. Bacia e toalha. Ele fez isso lavando os pés. Gente, a pessoa, a mão que criou o universo. Você que é estudante, já estudou aí sobre as galáxias, coisas tremendas. A Bíblia fala que tudo isso cabe na palma da mão de Deus. As mãos se criaram, tudo isso, eu e você que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Essas mãos lavaram os pés de chulé dos discípulos. As mãos, Roberto, as mãos de Deus, a mão de Jesus, e enxugou com aquela toalha. Isso é liderança. E aí ele ensina, fazer vocês também. Do jeito que eu estou ensinando vocês, façam. Lave os pés uns dos outros. Jesus se humilha. Quem se humilhou? Repita comigo. Quem se humilhou? Jesus. Mas vamos lembrar aqui algumas coisas. Jesus foi caçoado. Falaram mal dele.
quando ele estava ainda na sua cidade de origem, lá em Nazaré, ele foi caçoado pelos irmãos, falando assim: ei, Jesus, vai embora. Você acha que é demais, parecendo com José, né? José do Egito. Vai embora, essa cidade aqui é muito pequena para você, vai embora. Nem creram que ele era o Messias. Lá na frente, depois ele se converte. O próprio Tiago depois transformou um dos líderes da igreja. Não precisa levantar a mão. Quem já sofreu bullying? O negócio parece que é moderno, mas esse negócio não é moderno não, gente. Você veio de longe. Quando eu era jovem, adolescente, eu não usava bermuda. Eu ia falar uma palavra que eu ficava triste quando minha mãe mandava colocar, sabe, aquelas bermudinhas com suspensório, para ir visitar fulano e tal. Eu ficava bravo com aquilo lá. Sabe por quê? Porque eu era amargo que dava dó. Tem uma música assim, não tem? Quando eu casei, meu paletó era listrado de uma listra só. A música do Jairim, né? Roberto conhece essa, velho. Cantamos muito essa aí, não, velho? Eu era magro que dava dó. E as pessoas me chamavam porque eu tinha, além de ser magro, eu ficava com aquele joelho, eu não sei como chama esse tipo de joelho, um joelho assim, fica saltado, porque não tinha carne mesmo. Era um negócio horrível. E eu tinha um nariz grande, não sei se eu engordei, eu diminui o nariz, não sei. E me chamavam de Pinóquio na escola. Gente, eu queria matar, ou então fugir. Jesus sofreu bullying, gente. Ele se humilhou. Não foram as pessoas que humilharam Jesus, gente. Não foram as pessoas que humilharam Jesus. Elas foram usadas, sim. Mas ele se permitiu, porque ele podia falar: ô anjo, manda um fogo aqui, acaba com isso aqui. Ele não fez isso. Ele se permitiu ser humilhado. Chamaram ele de endemoniado, comilão e tantas outras coisas, talvez que não está nem registrado aqui na Bíblia. Ele se humilhou. Se te chamam você disso ou daquilo, não agrida, não pague com a mesma moeda. Se chamarem você de feia, porque aqui não tem ninguém feio, tudo é lindo aqui, esse povo aqui tudo bonito. Não liga, gente. Não liga. Você é lindo, você é linda. Eu me olho no espelho assim, que eu estou mudando de cor, né? Às vezes as crianças perguntam: o que é isso? É tatuagem? Eu falei: não, aí você vai explicar para a criança que é uma enfermidade autoimune, que é vitiligo, ela não entende. Eu falo: não, eu estou mudando de cor mesmo, lá no céu eu vou ser branco. Nada contra as pessoas de nada. Deus está mudando já a minha cor. Mas eu sei que isso aqui é passageiro. A Bíblia fala que lá no céu eu vou ter um novo corpo. Vou repetir: lá no céu nós vamos ter um novo corpo, um corpo glorificado, onde a gente vai poder tomar sorvete, tomar Coca-Cola e não vai engordar, gente, e não vai ter problema de coração. Amém? Eita vida. Então não pague com a mesma moeda. Seja como Jesus. Procure manter a unidade. Agora, claro, em um momento oportuno você pode. Eu não estou dizendo que você tem que ser. Você não precisa ser capacho. Capacho é aquele, né, que as pessoas precisam de você. No momento, porque para preservar uma amizade, o relacionamento na igreja e na família, tem aquele momento que vamos conversar um pouquinho. Olha, você me chamou aqui, eu não gostei. Isso não é ser arrogante nem soberbo, você vai tratar o assunto. Não é isso que as esposas fazem, os esposos também. Rapaz, quando a mulher está rindo assim, fala: vamos conversar um pouquinho. Eu falei: Jesus, vem uma RD aí. Vamos discutir a nossa relação. Uma DR, né? Discutir a relação. RD é lá do relacionamento discipulador. É DR. É tanta sigla que a gente vai ficando confuso. Não pague, mas olha só. A si mesmo se humilhou e se tornou obediente até a morte. A Bíblia fala morte de cruz. Agora vem o melhor. Deus, Ele olha para nós, e Deus é um Deus justo. Não se trata de meritocracia. Você vai receber porque você merece. Não, eu não vejo isso na Bíblia. É graça. É graça. Graça é o quê? Favor imerecido. É graça de Deus. Mas olha só, ele se esvazia
ele se humilha, olha o resultado agora, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa. Isso é um princípio bíblico, irmãos, jovens, adolescentes, adultos que aqui estão. É um princípio que Jesus ensinou: aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Porém, aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Quem se humilha, quem se esvazia, olha agora que lindeza é a palavra de Deus. Quem exaltou Jesus? Quem foi? O próprio Deus. Quando você se humilha, quando você se esvazia, quando você luta pela unidade da sua casa, da sua família e da igreja, mesmo que homens, talvez pessoas não estejam vendo, mas Deus está te vendo, e Ele vai te exaltar se você andar nos princípios e nos valores de Deus. Pelo que Deus também o exaltou de maneira sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, olha, o nome de Jesus está acima de todo nome. É o nome que cura, é o nome que salva, é o nome que ressuscita, é o nome que muda pessoas, é o nome que muda o marido, é o nome que muda a esposa. Não é você, é o nome de Jesus. Esse nome tem poder, para que o nome de Jesus, olha agora, se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra. Vai chegar um dia, que querendo ou não, muitas pessoas que zombam de Jesus, muitas pessoas que escarnecem de Jesus, que zombam de Jesus, elas vão se dobrar diante de Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor, só que vai ser tarde demais. Mas nós que um dia fomos alcançados pelo amor eterno de Deus, que nos deu uma família abençoada, nos deu uma igreja abençoada, a Bíblia diz que nós vamos nos dobrar com certeza, com muita alegria, porque nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Salvador das nossas vidas e da nossa família. Se você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando também essa transmissão, você está enfrentando problemas de relacionamento, tensões do relacionamento, na sua família, no seu trabalho, olhe para Jesus, olhe esse modelo e siga esse modelo. Vamos ficar em pé, para nós encerrarmos. Eu queria chamar a equipe de louvor, eu não vou cantar, tá bom? A minha voz já deu, mas eu queria que nós cantássemos esse último canto, esse cante agora do Gabriel Guedes, que eu aprendi aqui com vocês. Vocês formandos, vocês membros da igreja, continue abençoando a vida dos seus amigos, dos seus irmãos, do seu pai, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus pastores. Gente, aquela irmã ali que deu testemunho, todos foram testemunhos tremendos, mas aquela que ela falou assim, que o pastor tinha que... Eita, aquilo mexeu com o meu coração. Que testemunho, todos foram testemunhos tremendos. A esposa que é psicóloga ficou assim, ó. Não, tá brincadeira, ela é uma benção. Jamile hoje é mais conselheira do que psicóloga. Hoje ela atende as mulheres lá da igreja, da comunidade, abençoa a vida daquelas mulheres. E ela não fala assim, acabou seu tempo, não. Ela não fala. Até a gente quando vai atender, eu falei, Jamile, e aí, que horas que vai ser? Ela falou, não, vai ser 1 hora. Não vai ser 1 hora, vai ser 2 horas. Nós vamos louvar a Jesus com esse cântico, e no final eu quero orar com vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês, porque eu estou saindo daqui tremendamente abençoado. Obrigado ao pastor Marqueto, Gedália, pastor Reinaldo, Cláudia, pastor Israel e a esposa, a igreja, por esta bênção que vocês me proporcionaram, a minha Jamile, de estar aqui sendo abençoados por vocês. Vamos cantar